Êxodo capítulo 2 e versículo 2 diz que Joquebede, assim que deu à luz, percebeu que seu filhinho era muito formoso. Ela deu à luz durante o período daquele decreto de Faraó em que todos os menininhos seriam mortos. Joquebede dá à luz justamente no tempo do massacre dos menininhos. Mas a Bíblia diz que, vendo ela que seu menino era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Olha só o que Joquebede está nos ensinando. Aquilo que você ama, aquilo que você sonhou tanto, você deve guardar. E deve guardar de tal forma que nem o maior inimigo consiga encontrar. Joquebede escondeu o garotinho de um jeito tão bem escondidinho que nem mesmo os soldados de Faraó conseguiram encontrá-lo. E a Bíblia diz que ela o escondeu por 3 meses. Guarde o que você ama. Guarde aquilo que Deus te deu e que só você tem. Esconda o seu sonho. Guarde. Êxodo capítulo 2 e versículo 3 diz que Joquebede pega um cestinho, coloca um menininho dentro e ela deixa entre os juncos à beira do rio. A expressão exata é largou. Que verbo estranho para uma mãe. Largou o menininho dentro do cesto, entre os juncos à beira do rio. Observe, ela não larga o menino no rio, ela larga à beira do rio. Ora, à beira do rio não é rio. Pois bem, mas observe só este verbo, ela larga. Ela largou o menino à beira do rio. Existem coisas que fogem da nossa alçada, fogem do nosso controle. Existem situações que a gente perde completamente o domínio dela. Joquebede percebeu que 3 meses depois ela não tinha mais controle sobre o choro do menininho. Ela não tinha mais controle sobre os gritos estridentes que uma criança de 3 meses dá. Ela não tinha mais controle sobre a situação. O que ela decide fazer? Ela decide largar, deixar aos cuidados do Deus que tinha um propósito com ele. Largue seus sonhos aos cuidados de Deus. Deixe seus projetos ao cuidado de Deus. Deixe aquilo que mais te preocupa aos cuidados de Deus. Não é tempo de você continuar tentando segurar em suas mãos a situação que você não tem mais controle. Larga na mão de Deus, deixa Deus cuidar. Diz que Miriam, a irmãzinha de Moisés, a filha mais velha daquela casa, diz que ela fica de longe observando. Observando o quê? Mamãe deixou o irmãozinho no cestinho, à beira do rio, e Miriam, a irmãzinha, ficou olhando de longe. O versículo 4 de Êxodo 2 diz: ela ficou esperando o que ia acontecer, observando o que ia acontecer. Miriam tinha na sua cabeça: alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa Deus vai realizar, algum projeto deve ter com esta criança. Ei, psiu, existem situações na nossa vida que você tem que criar expectativa, observar, alguma coisa Deus vai fazer. Há um plano, há um propósito, há um projeto de Deus. Nada é por acaso, alguma coisa Deus vai fazer. Qual é a sua expectativa para este tempo? Miriam ficou olhando o cestinho de longe e pensando: alguma coisa vai acontecer, alguma coisa o nosso Deus vai fazer, algum plano tem ele em toda esta situação. Êxodo capítulo 2 e versículo 5 diz que a filha de Faraó encontra o cestinho e ao abrir, nele está o menininho. Espera aí um pouquinho, se a mãe deixou o cestinho à beira do rio e não dentro do rio, então a gente pode concluir que não é o cestinho que vai até a princesa, é a princesa que acaba indo até o cestinho. Tranquilize teu coração, teu milagre chegará até você.